Como a revista trata dos processos de criação, então uma primeira pergunta seria essa, assim, como é que é a tua relação? Você guarda os manuscritos de processo? Então, eu sou uma tragédia, porque assim, na verdade, eu sou um autor sem manuscrito. Porque o meu processo de escrita, e na verdade eu não me sinto escritor, eu me sinto um reescritor, mas o meu processo de reescritura, ele se dá no próprio fazer. Então, por exemplo, eu já li que tem autores que têm assim, 65 versões, né, esperando inclusive alguém que vá lá fazer um trabalho, né, dessas várias camadas, é muita pretensão, né? Mas enfim, eu não tenho, eu não vou deixar nada para vocês. Eu escrevo em cima do que eu estou escrevendo, entende? Assim, por exemplo, quando eu estou escrevendo um livro, eu não tenho uma versão que depois eu vou transformar essa versão uma segunda versão, uma terceira versão. O livro só tem uma versão. Não é que eu escrevo só de uma vez, muito pelo contrário. Eu assim, escrevo e reescrevo exaustivamente, mas sempre sou da mesma versão, entendeu? E inclusive porque eu não escrevo, por exemplo, assim, um livro inteiro e depois eu vou reescrever. Eu escrevo e reescrevo frase a frase. Assim, eu só vou à frase seguinte quando a frase anterior já está pronta. Então, é um processo muito diferente. A única coisa que há, e que talvez interesse para vocês, são as reedições. Porque cada livro que eu reedito, ele não é reescrito, mas ele é repensado. Não de uma maneira, digamos assim, muito, não é radical, claro, mas há mudanças e algumas delas até bastante substanciais, né? Então isso sim, mas aí é do livro pronto. Agora em termos realmente de manuscritos, não vai nada, sobra nada. Deixa eu te perguntar, bem prático assim, você escreve no computador. Sim. Então você vai trabalhando a frase, vai apagando, reescrevendo, apagando, você não guarda. Não. E você não imprime essa. Não. E não mexe nela impressa. Não. É tudo no computador. É tudo no computador. E não existe nenhum arquivo desses. Nada. Nenhum. Nem caderninho de nota? Eu que não nem... anoto nada. Não. Eu não sou escritor de anotar, nem de fotografar, não sou escritor de fazer absolutamente nada. Mas me explica uma coisa, como você chega nessa conclusão de que você falou que trabalha frase a frase, então escreveu uma frase lá, bom, agora essa frase, depois de não sei quantas reescritas, você chega à conclusão de que a frase está pronta. Como é essa? Como você chega nisso? Então, porque, veja bem, então vamos aprofundar um pouco essa questão. Eu acho, sinceramente, assim, o meu trabalho de escritor, ele é um trabalho muito pequeno, é importante no meu processo, mas ele é pequeno. Por quê? Porque eu eu tenho convicção, não tenho provas, mas eu tenho convicção de que existe uma memória coletiva, tá? E essa memória coletiva é onde estão depositadas todas as nossas histórias, tá? E eu vou a essa memória coletiva e recolho dessa memória coletiva que me interessa para escrever. Eu escrevo meus livros. Se esses livros forem lidos, porque também um livro que está escrito, um livro escrito e não lido também não existe, se esse livro for lido, ou seja, o leitor vai realimentar essa memória coletiva com essas histórias que eu contei para ele. Portanto, o meu trabalho é um trabalho pequeno de mediação entre a memória coletiva e a memória coletiva por meio do livro e do leitor. Muito bem. Então, para mim, eu só considero uma história digna de ser escrita, para mim, quando ela realmente me convenceu já, em definitivo, que é uma história que deve ser contada. Então, quando eu me convenço, ou essa história me convence de que ela deve ser contada, então, assim, eu já sei mais ou menos o que é a história e o caminho que ela vai tomar. Eu não consigo começar a escrever uma história se eu não souber, não ela toda, porque eu nem quero saber dela toda, mas se eu não souber, digamos assim, para onde que ela está caminhando. E para mim, o mais importante nem é, na verdade, assim, saber que história eu vou contar, mas é como eu vou contar essa história. Então, por isso que quando eu vou escrever, eu já sei como contar essa história e, portanto, eu posso escrever quase que frase a frase, porque o como dela já está resolvido. Para mim, o grande problema é resolver o como, não é o que. Tá. Tanto que cada livro meu,
ele tem uma estrutura formal completamente diferente do outro. Não tem um livro meu que se repita uma estrutura formal. Então, por exemplo, o Eles Eram dos Cavalos tem uma estrutura que eu chamaria de sei lá, uma colagem, uma instalação literária, que eu chamo mais de instalação literária. O Inferno Provisório eu chamo de realismo capitalista, que é uma inversão do realismo socialista. É um romance coletivo que é escrito com as individualidades que estão tomando, né, elas que são importantes para a confecção desse romance coletivo, em detrimento, ao contrário do realismo socialista, que seria em detrimento do indivíduo. E o meu é exatamente o contrário, por isso que eu brinco, eu chamo de realismo capitalista. O Steve Lisboa, lembrei de você, é um falso romance documentário, né? Ou reportagem. O De Mim Já Nem Se Lembra é um falso romance epistolográfico. O Flores Artificiais é um falso romance de manuscrito encontrado ou manuscrito devolvido. Então, assim, cada um deles tem uma estrutura que não tem nada a ver com o romance anterior. Então, por isso que eu te digo que eu realmente, assim, para mim, quando eu vou escrever, eu escrevo frase a frase, porque eu sei mais ou menos formalmente como é que ele vai ser. Eu não sei te contar a história inteira, e nem sei, porque inclusive ela não é minha, eu estou mandando emprestada. Mas assim, como é que ela vai sendo confeccionada a pouco, então, frase a frase, eu vou entendendo como é que a história vai se tornar. Tá. É esquisito, né? Não, você está falando, eu estou pensando em outras coisas. Por exemplo, você falou, você falou do Éramos Muitos Cavalos, aí você deu duas definições sobre ele. Eu lembro que você, numa entrevista, acho que com, não lembro agora quem era, você falava que aquilo era um caderno de exercício. Sim. Né? E aí, uma outra coisa que você falou que me chama a atenção é que você é um escritor formalista no sentido da destruição da forma, né? Sim. E aí você está falando que você procura, então, se exercitar em vários gêneros, Sim. né? Em várias... Eu na verdade, assim, eu acho que não é nenhuma escolha, assim, digamos, minha, é uma escolha da história. Eu acho que a história tem uma maneira de ser contada, e eu tenho que descobrir a maneira. Quer dizer, o meu grande desafio é entender como aquela história vai ser contada, né? Porque eu poderia perfeitamente pegar uma história e contá-la do começo, meio e fim. Não, eu acho que eu teria competência para isso, mas não é essa a questão para mim. Não passa por isso. Passa realmente assim, porque eu acho que cada história que eu vou escrever, ela realmente ela pede uma forma específica, né? Então, por exemplo, quando eu digo que Eles Eram dos Cavalos é um caderno de exercícios, assim, eu não conseguiria escrever os outros livros se eu não tivesse passado por ele inicialmente. Por quê? Porque ali eu exatamente estou tentando compreender quais as possibilidades de narrativa que é possível, quais são as possibilidades de narrar, de que maneira é possível narrar, e aí, compreendendo aquilo, aí eu posso então depois escrever os outros livros. Mas eu acho que eu não conseguiria escrever os outros livros se eu não tivesse passado primeiro por essa etapa de exercitar mesmo essas formas narrativas. Entendi. Quando eu dava aula de teoria da literatura, geralmente, né, disciplina inicial, primeiro ano, e eu começava com Eles Eram Muitos Cavalos, justamente para tensionar, né, buscar essa tensão nos alunos, o que é literário e o que não é literário, né? Porque eles liam os fragmentos individualmente. Ah, não, esse é um texto informativo. Né? Ah, não, aqui não, esse é um texto literário. Né? E aí a ideia era um pouco essa. Então, quando você diz de tensionar essas formas narrativas, tensionar os gêneros, né? Tensionar o gênero epistolar, né? A narrativa documentária, tem uma ideia de paródia, não tem? Ou não? Um pouco, Viana, mas assim, eu não gosto muito de paródia pela paródia, porque a paródia, ela parte de um princípio de que você está, de alguma maneira, digamos assim,
tentando redefinir aquele gênero. E no caso, eu uso o gênero ou o falso gênero porque ele me pede, a história me pede aquilo, tanto que os meus livros nunca são sobre literatura. A paródia, em geral, ela tenta emular o texto, o gênero original com literatura. E eu não tento fazer isso. Ou seja, eu tento trazer o gênero para dentro do livro para contar uma história. Né? Então, assim, por isso que eu acho que eu não gosto muito de pensar que eles são paródias. Eles não deixam de ser, evidentemente, eles não deixam de estar, digamos assim, dialogando com o gênero original, mas assim, ele não tem esse sentido de paródia. Ele tem um sentido mesmo digamos assim, de tomar para a história aquele gênero para reconstruir outra coisa. Entendeu? Então, assim, eu prefiro falar em diálogo mesmo, sabe, com o gênero original do que paródia. Inclusive porque, por exemplo, Flores Artificiais, ou mesmo de mim já nem se lembra, de alguma maneira alguém podia chamar esses livros de egoficção, ou autoficção, e assim, o que não tem ali é autoficção, e eu realmente assim, não gosto disso. Inclusive eu acho assim, porque primeiro que eu acho uma bobajada danada, sabe, você se colocar como alguém tão importante que você possa, a partir da sua vida, escrever para o modelo. A mim não me interessa nem um pouco como leitor. Mas mais que isso, eu acho que no momento em que você toma-se como o autor, como o narrador, como o escritor, você de alguma maneira está colocando uma barreira para que você não veja o que está acontecendo à sua volta. Mesmo que você comente o que está acontecendo à sua volta, no fundo, você está simplesmente colocando dentro de uma barreira, você está colocando uma barreira para você que faz com que o que está lá fora seja menos importante do que você propriamente dito. E nos meus livros, em momento algum ocorre isso. Né? Por exemplo, de mim já nem se lembra, não é sobre o Luiz Ufato. Mas você não tem medo que tomem como sendo o Luiz Ufato? Mas eu não tenho como impedir isso. Né? Realmente leituras são leituras, né? As pessoas fazem a leitura que bem entendem. Né? Mas não tem um pouco de ironia tua? Nisso aqui? Não acho. Inclusive porque você... Não acho, Lu, sabe por quê? Assim, eles não são tomados como ironia, eles são, assim, como eu digo... Não o texto, você escrever sobre cartas, sobre o seu irmão, num momento em que... Assim, no meu caso não é ironia, assim, simplesmente assim, eu vi que ali havia uma possibilidade narrativa que caberia dentro daquele projeto específico para escrever aquela história. Tanto que eu não conseguiria escrever essa história de outra maneira. Entendeu? Eu não poderia escrever essa história, por exemplo, como como romance documentário, por exemplo, ou como um falso manuscrito. Entendeu? Porque ele não faz sentido. Ele só faz sentido como epistolografia, e se existe um narrador que está dentro das cartas, era por uma necessidade óbvia, não era porque eu queria fazer isso, entendeu? Agora, se alguém achar que isso é autoficção, ou se isso é verdade e tal, eu realmente não posso, isso não foge a mim, né? Foge completamente. E outra, eu acho ótimo, sabe, que ele possibilite várias outras leituras, né? Eu ficaria muito frustrado, inclusive, se ele não possibilitasse outras. Aí eu teria errado, teria falhado na ficção, né? Que eu morro de rir quando aqueles autores que falam, você não entendeu meu livro. Eu falo, não, então ele falhou, não foi o leitor. Né? Não, o leitor não, o leitor ele leu o que quer. Né? Então, assim, quem falhou foi o escritor, não foi o leitor. Eu acho que tem, né, agora nessa onda mesmo, né, de autoficção, de subjetivação excessiva, né, de uma exposição, de um voyeurismo muito grande. Então existe uma tendência mesmo a tomar, e eu não acho que é possível. Por outro lado, eu preciso dizer, foi um livro, eu acho um livro de um universalismo muito grande, assim, de uma... O de mim já nem se lembra. Você tem uma história que, por mais que consigam, né, ou tentem associar a uma história pessoal tua, é absolutamente universal. Universal nesse Brasil que a gente vive, é muito possível uma identificação,
Pois é, inclusive porque esses personagens não são verdadeiros, sabe? As cartas fui eu que escrevi, entende? Então, assim, me lembro que a primeira editora que publicou o livro foi a Moderna, eu tive que ir lá, porque eles, na verdade, havia um problema que era como assinar o livro. Porque, afinal de contas, a maior parte do livro não é minha, são cartas do meu irmão. E, então, nós tivemos que um pequeno problema jurídico. E quando então eu falei, não, mas não há problema jurídico algum, porque essas cartas nunca existiram. Meu irmão nunca escreveu uma carta para minha mãe, não nessas cartas. E também, quando foi para a companhia, na primeira prova que veio para mim, o livro dava como não ficção. Entendeu? Então, para mim é ótimo, como autor eu fico felicíssimo, sabe? É muito feliz. Agora, realmente, se alguém quiser entender isso aí como autoficção, esteja absolutamente à vontade. Eu li esses dias um texto do Bressani, não lembro onde saiu, mas ele fazia uma espécie de painel e algumas críticas ao momento da literatura contemporânea, né? Falando sobre o mercado editorial, uma série de problemas que a gente vai falar um pouco ao longo da entrevista. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele falava que a literatura contemporânea hoje está entre, resumidamente, grosso modo o que ele disse, né? Está entre o realismo e a autoficção, né? E que ele achava que a literatura ganharia mais se embarcasse mais na fábula, na imaginação, no fantástico e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco o que você acha disso. Uma opinião dele. Mas e você? Não sei, eu não acho nada assim, eu não gosto de ser assertivo, sabe? Então, assim, isso é uma opinião, não acho que literatura tem que ser isso ou aquilo, a literatura tem que ser, sabe? Tem coisas maravilhosas escritas do realismo, tem coisas maravilhosas escritas com fabulação, de imaginação, com fantástico. Não acho que exista absolutamente nenhum caminho que seja melhor que o outro. Eu acho que cada autor faz o que bem entende da vida. Eu me sinto absolutamente à vontade para escrever os livros que eu escrevo, e se amanhã eu quiser escrever um livro fantástico, eu vou escrever, ou ficção científica, entendeu? Ninguém vai me dizer o que é bom ou não é bom, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Eu acho que cada um faz o que bem entende. Então, eu acho que a única coisa que eu exijo da literatura é que ela seja de boa qualidade. Que gênero for, realmente, para mim, não faz a menor diferença. Luiz, você falou um pouco da questão da recepção, né? De como o leitor vai entender dessa liberdade mesmo, né? Mas você acompanha, por exemplo, essa fortuna crítica de academia? A gente falou um pouco, né, antes da entrevista sobre o lugar da literatura contemporânea na universidade, que é pequeno mesmo esse espaço, mas existe, já tem muitos trabalhos sobre a tua obra. Muitos mesmo. Você acompanha? Como é que é? Acompanho, assim, eu tento ver o que está se falando e tudo, né? Mas como um voyeur. Não tenho... Alguém às vezes manda um trabalho bem e fala assim, depois você me diz o que você acha que eu acertei e tal. Gente, claro que você acertou. Evidente que você acertou, é uma leitura. O leitor não lê o livro que você escreve. O leitor lê o livro que ele quer ler. Né? E o estudioso, antes de mais nada, ele é um leitor. Né? Então ele vai procurar no livro, são angústias e são algumas questões que são dele, não estão no livro. Né? E o que ele vai fazer, na verdade, é tentar sobrepor as questões dele com as questões que estão no livro. Né? Então, assim, eu acompanho, assim, tem coisas fantásticas, inclusive percepções que nem eu tinha percebido mesmo, sabe, dos meus livros, assim, coisas que eu não tinha, que não tinha, assim, não estava claro para mim, sabe? E que de repente alguém me chama a atenção para alguma coisa que eu falo, puxa vida, olha que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas não só, é curioso, porque isso não acontece só no âmbito dos trabalhos acadêmicos, isso acontece em vários outros âmbitos. Por exemplo, tradução. Quando muitas vezes um tradutor me faz perguntas ou me coloca questões que eu nunca tinha pensado. E aí você começa a falar, poxa, que interessante esse ponto de vista, né? Ou que interessante como que essa abordagem.
Ou quando, por exemplo, fazem adaptações para outras linguagens, cinema, teatro, né? Então, são coisas assim que são para mim muito ricas, não para o escritor, mas para o leitor, que eu sou da minha própria obra, né? Então, isso sim, eu acho muito interessante. Por isso que para mim é um exercício de autoconhecimento também, sabe? Eu acho bem bacana isso. Você faz oficina de escrita, né? Deixa eu pensar se eu posso dizer sim. Então vamos lá. Não tradicionalmente, penso falando. Então explica pra gente como Porque é que assim, eu fiz, agora eu nem tenho feito mais, mas eu fiz, inclusive um que eu fazia na Estação das Letras durante muitos anos no Rio de Janeiro, mas nunca foi oficina de escrita. Se chegar eu vou ensinar para vocês como que faz alguma coisa, eu não sei, entendeu? Inclusive porque assim, eu não acredito nisso. Eu não acredito que você vai ensinar quem quer que seja a escrever literatura ou ficção. O que você pode fazer, e é pouco, é tentar ajudar a pessoa a entender qual que é a voz que ela procura, a voz própria, a voz singular dela, né? É tentar, quase que a gente brincava, eu sempre brincava, nós fazíamos uma terapia em grupo, sabe? Então, assim, é tentar com que cada um coloque suas questões, os seus problemas, e nós todos juntos vamos tentar resolver o seu problema, né? O meu papel nesses grupos, geralmente, era mais de orientar a discussão do que provavelmente ensinar qualquer coisa. E eu não estou sendo modesto, não, porque eu não sou modesto, eu estou falando exatamente o que eu penso. Assim, não acredito mesmo nessas pessoas que chegam e falam, vou ensinar vocês a escrever, ou escrever assim, não é assado, sabe? Tem um mau jeito de escrever. Não acredito, isso para mim é fraude, sabe? Eu acho que cada um tem a sua própria maneira de ver o mundo, e essa maneira de ver o mundo é que vai se transfigurar em literatura. E o que você pode fazer, e eu acho que isso sim é possível fazer, com a sua experiência, e também eu acho que você tem que ter um pouco de experiência, porque também não acredito nessas pessoas que, sem nunca ter publicado um livro, tem que publicar um livro, agora vou ensinar a fazer escrita criativa. É você ajudar a resolver alguns nós que você já passou por eles, técnicos às vezes, e que você, assim, aí eu acho que é possível, mas é só. Por isso que eu tenho, não sei se eu posso responder que sim, eu faço. E o resultado você avalia como? Olha, a grande maioria das pessoas não está lá, quer dizer, elas podem até estar lá, elas acharem que estão lá para virarem escritores. Eu acho que pode até acontecer isso, mas a maioria que está nessas oficinas, ela está, na verdade, procurando uma forma de expressão. Tá? E essa forma de expressão escrita, ela pode acontecer ou não pode acontecer. Né? Eu tive várias pessoas que fizeram oficinas comigo, que publicaram livros, ganharam prêmios, inclusive, né? Mas não é por minha responsabilidade. Eles já eram escritores, entendeu? E por acaso eles foram pessoas que estiveram comigo e que pode ser que no diálogo que nós estabelecemos, não com eu e eles, mas eu e todo o grupo, pode ser que a partir daí eles tenham alguma coisa disso tenha ficado e isso ajudou-os, né? Mas assim, a grandíssima maioria não, eles vão lá e não... E no teu trabalho como escritor, isso teve algum eco, essas oficinas? Ah, sim, você aprende muito, né? Eu acho que vocês que são professoras são privilegiadas, não no sentido salarial, porque não são, mas no sentido de vocês terem uma profissão que na verdade vocês mais aprendem do que ensinam. Né? E o caso de quando você dá uma oficina também, é isso. Você vai lá e se você for o suficientemente humilde de saber que você não está lá para ensinar, mas para compartilhar dúvidas, você aprende muito. Eu aprendi muitas coisas com as pessoas que às vezes nem são escritores. Às vezes a leitura de um texto, assim, fala, cara, nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Às vezes é uma pessoa que nem vai ser escritor, sabe? Mas ele te ilumina um ponto que fala, olha, interessantíssimo. A gente falou já de leitor, mas você tem um blog, né, de literatura,
de comentários clássicos, né? Que é muito legal. E eu queria saber como é que é essa seleção, como é que surgiu a ideia do blog? Pois é, menina, você sabe que esse blog hoje é muito lido, e para mim é muito curioso, porque assim, eu não abri um blog para ninguém ler. Na verdade foi assim, eu tinha vontade assim de anotar as minhas impressões de leitura, mas eu nunca anotava, sabe? Nunca anotava. E por displicência às vezes, né, e tal. E aí um dia eu falei, puxa vida, será que tem uma maneira de eu concretizar isso, né? E aí eu estava conversando com a minha namorada, ela falou, por que você não faz um blog, né? Eu falei, não, de jeito nenhum, não gosto, esse negócio de blog não é comigo e tal. Ela falou, não, ninguém precisa de ler. Você põe lá e inclusive se não quiser, você põe lá, não pode, tem uma maneira de você falar, não pode comentar, ok, então tá, é só para mim, é só para você. Então aí, aquele blog mais formatado possível, é o mais óbvio, né? Não tem, não tem nada, é só um lugar lá para você colocar e escrever e mais nada. E não pode opinar, não pode nada, é para mim. E aí eu falei, bom, mas eu não quero escrever também as impressões de leitura sobre tudo que eu leio, inclusive porque os meus colegas de literatura contemporânea são muito difíceis. Se você ler um livro que você não gostou, escrever lá, eu estou ferrado, né? Eu nunca mais eles vão conversar comigo. Então eu falei, bom, então eu não vou escrever sobre literatura contemporânea. E aí eu pensei, puxa, tem uma coisa que eu sempre queria, que era retomar, assim, mas digamos assim, com interesse mais específico, as minhas leituras dos clássicos, né? Então eu falei, já sei, então eu vou só escrever sobre clássicos. E se alguém me perguntar, mas o que são os clássicos? Os clássicos são aqueles que eu considero clássicos. Sabe? Como é meu blog, não tem que dar satisfação a ninguém, né? Claro. E aí eu pensei, bom, como é que eu vou formatar isso? Aí eu mesmo me dei assim, como é blog, e como também eu não queria fazer aquilo lá ser uma leitura exaustiva, não tem intenção alguma de ser um trabalho acadêmico sobre nada. Então eu falei assim, eu mais ou menos estabeleci um número de linhas ideal para mim, né, que assim, nunca menos de 15 linhas, mas também não mais que 30, alguma coisa entre 15 e 30 linhas. E estabeleci lá algumas coisas de observações que eu faço relação entre um livro e outro, da minha cabeça também. Uma coisa que chamo de entre aspas, que são algumas frases que eu acho bacanas, interessantes, inclusive que se alguém quiser roubar e colocar na internet, lá pelo menos cita a fonte, né? Lá tá direitinho, tem a página e tudo, né? Pode citar a fonte. E estabeleci para mim mesmo um critério assim, qual a avaliação que eu faço do livro, né? Então, eu tenho 4 avaliações possíveis. Uma isso não está explícito não, é para mim, tá? Uma é obra-prima, ou seja, aquele livro que eu já li uma vez, 2 vezes, e vou ler 3, 4, 5 vezes. Aquele muito bom, que é aquele livro assim, que foi muito bom eu ter lido, entendeu? Mas eu não preciso ler mais vezes, eu já li, mas realmente foi muito importante eu ter lido. O livro bom é aquele livro assim, que se eu não tivesse lido não tinha importância, entendeu? Li, ok, mas se eu não tivesse lido não ia mudar nada na minha vida. E aquele livro que eu não gostei, porque eu não gostei. Tem livros que eu não gostei, eu não gostei desse livro. Como assim? Você não gostou do livro? Não gostei. Problema meu. Acontece. E assim, não é porque o livro é ruim, nada, não, é porque eu não gostei. Só eu como leitor, não achei que o livro não me disse absolutamente nada, né? E aí acaba que, por razões insondáveis, ele começou a ser lido, e hoje ele tem uma leitura bem grande, sabe? Para minha surpresa. Porque realmente assim, é um assunto desinteressante, né? Literatura clássica, num país que ninguém lê, literatura clássica. Segundo, que você não pode brigar comigo, não pode escrever lá, seu babaca, não pode xingar, porque hoje a internet serve para isso, né? Você é idiota, petista, ou coxinha, não dá, porque não pode colocar nada lá, né? Então para mim foi uma surpresa que ele fosse lido, que bom que ele seja lido, né? Eu achei ótimo.